Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-lo para assistir a nossa aula de número 5, essa primeira aula do mês de março, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página 31. Processo de Revolução Industrial. Então pessoal, vamos voltar no tempo e entender a sistemática que deu origem a todas as fábricas que nós temos no nosso dia a dia hoje. Nós sabemos que basicamente quase tudo que está ao nosso redor, em nossa volta, é fruto da atividade industrial. Essa camisa que estou vestindo, a casa que estou vivendo, os eletrodomésticos, os móveis, os alimentos que consumimos, mesmo aqueles do campo, passam por um processo industrial. A gente vai ao supermercado comprar arroz, feijão, frango, tudo isso é produzido no campo, mas passa por um processo industrial para que chegue até a nossa casa. E é justamente esse processo industrial que nós vamos resgatar, fazer uma viagem no tempo e ir lá para seu início. Quero lembrar para vocês que antes da indústria havia a prática do artesanato. No artesanato, o pequeno artesão ele abria uma oficina e ele produzia por encomenda. Fosse móveis, roupas, então você chegava lá, encomendava um terno, por exemplo, ele tirava as suas medidas, lhe cobrava um valor e ia fazer aquela roupa que demorava alguns dias para ficar prontas, porque ele trabalhava sozinho na oficina, naquele artesanato, e geralmente era um trabalho com uso de ferramentas rudimentares, tesoura, régua, martelo, ou seja, eram ferramentas rudimentares que não davam rapidez ao processo produtivo. Ele era lento, por isso que era bem caro, geralmente era por encomenda. Isso era antes da indústria, era na época do artesanato. Eis que surge, a partir de metade do século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, em 1760, a indústria. Surge a Revolução Industrial em sua primeira fase. A primeira Revolução Industrial ela vai de 1760 a 1850 e ela é caracterizada pelo pioneirismo inglês. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a investir em indústrias. As primeiras indústrias eram indústrias têxteis, produção de tecido, a partir das matérias-primas algodão, produzido no campo, na agricultura, e a lã, extraída das ovelhas, também criadas no campo. Então o campo teve um papel determinante na produção das matérias-primas. E a Inglaterra foi pioneira por reunir uma série de fatores. A Inglaterra tinha capital, muito dinheiro acumulado em seus cofres, e esse dinheiro era fundamental para a instalação de fábricas, para se comprar máquinas, para criar toda a logística, a infraestrutura. Então, primeiro, o capital foi decisivo. A Inglaterra era a grande potência econômica da época e esse dinheiro pôde ser utilizado na instalação das primeiras fábricas. O segundo motivo do pioneirismo inglês foi o fato da Inglaterra ter uma grande e barata mão de obra. A mão de obra de pessoas que vieram do campo morar nas cidades, atraídas pelo trabalho nas fábricas, que eles julgavam ser um trabalho menos penoso, um trabalho mais fácil. Então, levas de pessoas praticaram o êxodo rural na metade do século XVIII, migrando da zona rural, do campo, para as cidades para trabalhar nas fábricas. Então, essa mão de obra abundante e barata também foi importante para mover as máquinas nas fábricas. Um terceiro motivo do pioneirismo inglês é o fato da Inglaterra ter bastantes reservas de minério de ferro, que era uma matéria-prima importantíssima na época para produção de máquinas na metalurgia, e ter também grandes reservas de carvão mineral, que era a principal fonte de energia utilizada na primeira Revolução Industrial. Então, por tudo isso, a Inglaterra, que ainda tinha uma burguesia rica e que queria investir, dinamizar seus investimentos, tudo isso, capitais, mão de obra abundante, uma burguesia investidora, fontes de matéria-prima, fontes de energia. Então tudo isso foi importante, fundamental para o pioneirismo inglês no processo de Revolução Industrial. Então, praticamente entre 1760 e 1850, a Inglaterra monopolizou, dominou a atividade industrial. E é bom lembrar também, pessoal, que na época os transportes também tiveram uma revolução, com o advento da máquina a vapor, que foi importantíssimo para as locomotivas e para os navios transitarem entre os oceanos levando mercadorias de uns continentes, de uns países para outros, né? Então, a indústria também trouxe a revolução dos transportes com a máquina a vapor. E por fim, o que é importante também frisar do início do processo industrial é que não era como hoje. Hoje, nós temos todas as legalizações trabalhistas, todas as garantias. Nós temos um salário mínimo, nós temos um descanso semanal remunerado, nós temos férias remuneradas, aposentadoria,
Mas no início não havia nada disso, pessoal. No início o processo de produção nas fábricas era penoso. Era uma exploração desmedida. Eu vou citar alguns exemplos. Não havia um salário mínimo, o patrão pagava o que ele achasse julgar necessário, julgar que o seu funcionário, o trabalhador, merecesse. Não havia uma ordem de um salário mínimo declarado, o patrão pagava o que ele queria. Outra coisa que era diferente de hoje, que era bem penoso, era o ambiente das fábricas. Era um ambiente muito hostil, de difícil adaptação. Era um ambiente escuro, era um ambiente úmido, sem ventilação, geralmente os tetos baixos, você tinha que se curvar para não bater a cabeça no teto, então eram ambientes bem difíceis de se trabalhar. Outro aspecto, pessoal, é que como o salário que se pagava era baixo, às vezes o trabalhador ele não conseguia com seu salário sustentar a sua família. E isso obrigava que sua esposa e até seus filhos, crianças, também trabalhassem nas fábricas para complementar a renda da família. E isso também era complexo. Como era complexo também o fato da carga horária diária de trabalho ser exaustiva. Hoje a carga horária máxima é de 8 horas, naquela época variava entre 12 até 14 horas diárias de trabalho. Não havia descanso semanal remunerado, não haviam férias remuneradas. Então tudo que nós temos hoje, todas essas conquistas, garantias trabalhistas, ocorreu ao longo do tempo, com a luta, com a formação dos sindicatos, com os movimentos grevistas, com as revoltas dos trabalhadores, e isso foi fazendo com que os trabalhadores fossem adquirindo um progresso. As leis, uma implementação de melhoria no ambiente de trabalho. Mas isso é assunto para outra aula, né? Então, essa é basicamente a Revolução Industrial em sua primeira fase. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse processo de Revolução Industrial, com a segunda Revolução e a terceira Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica. É a que nós estamos vivenciando na atualidade. Um forte abraço e até a próxima.